Bom dia! Mais uma vez é uma alegria ter vocês todos presentes aqui para nós fazermos mais um estudo dessa epístola aos Romanos. Como eu sempre gosto de começar pedindo a Deus que abençoe esse estudo, que abençoe você que está assistindo, que teve o interesse de buscar saber um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Até aqui nós vimos a introdução de Paulo nessa carta aos Romanos. Nós estudamos já até o capítulo 15, do capítulo 1 até o versículo 15. Se você perdeu, volte, veja os estudos que já estão gravados aí e acompanhe para você ter uma noção bem correta daquilo que nós estamos estudando. Então até aqui, até o versículo 15, o que Paulo fez foi uma introdução a esta carta. Nós vimos ele se apresentar, ele criando laços com os destinatários da carta, nós vimos ele fazer elogios para aquelas pessoas, ele demonstrar o quanto ele se importava com eles, como ele orava por aquelas pessoas. Se nós compararmos essa introdução que Paulo fez à carta dele com o início de muitos cultos em igrejas que nós temos hoje em dia, nós podemos pensar naquele momento em que as pessoas estão ali se ajeitando nos bancos, ainda com um burburinho de conversas acontecendo. Aí o regente do cântico ele vai até o microfone, ele diz algumas palavras ali chamando a atenção de todos para que eles saibam que o culto já vai começar. Aí, de repente, ele canta um corinho e as pessoas encerram suas conversas, um ou outro que possa estar meio sonolento ali se esforça para despertar, todos se sentam, todos se acomodam e assim o regente ele oficialmente declara o culto aberto, né, que o culto teve seu início e começa a adoração e a reverência ao Deus único e verdadeiro, né? Então, o que nós vimos até aqui foi Paulo fazendo justamente isso. Ele chamando a atenção daquelas pessoas. E nos próximos 2 versículos, Paulo ele vai entrar de vez no assunto da carta e vai formular o tema central que ele vai tratar durante todos os capítulos aí dessa carta. Então vamos iniciar aqui, olhando para estes 2 versículos que serão o tema de nosso estudo de hoje. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde nós lemos assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo ele começa dizendo que está orgulhoso do Evangelho, que ele tem o privilégio de estar anunciando para aquelas pessoas e para ele é um privilégio anunciar esse Evangelho em todos os lugares. Agora é surpreendente pensar em tudo o que o apóstolo viveu até essa época da vida dele em que ele escreveu essa carta e ainda assim ele dizer que tinha orgulho do Evangelho. Porque Paulo ele foi prisioneiro. Nós temos diversos relatos disso, né? Ele foi prisioneiro em Filipos, ele foi deslocado de Tessalônica, ele fugiu da cidade de Bereia, ridicularizaram ele na cidade de Atenas. Paulo ele tinha pregado o evangelho em Corinto, onde a mensagem para os gregos foi uma insensatez e para os judeus foi um escândalo, né? Foi dessa forma que eles receberam o evangelho. Para os gregos era uma insensatez porque eles viam cristãos adorando um homem que tinha sido crucificado. Quem era crucificado eram os piores bandidos, era a pior escória da sociedade. Então, para eles eram todos insensatos de ficarem adorando um homem que foi crucificado. E para os judeus era um escândalo, né? Porque eles esperavam o Messias. E os cristãos diziam que o Messias tinha sido Jesus, mas para eles o Messias iria ser um rei poderoso, descendente de Davi, um rei que iria libertar eles do jugo do Império Romano, e aí dizer que o Messias veio e que foi morto, crucificado,
Então era um escândalo para eles ouvirem isso. Agora, apesar de tudo isso, Paulo ele se sentia um vitorioso, ele tinha orgulho desse evangelho que ele pregava. A NVI, que é a tradução que eu costumeiramente uso nos meus estudos, e é a que nós estamos utilizando aqui também, ela não traz no início desse trecho a tradução de uma partícula em grego que pode ser traduzida por isso, né? Então, aqui a NVI ela começa direto dizendo não me envergonho do evangelho, mas existe no original grego uma partícula que, se traduzida, ficaria assim: por isso não me envergonho do evangelho. A Almeida Revista e Atualizada, ela traz pois não me envergonho do evangelho. Esse porquê, ou esse pois, né, esse por isso que pode aparecer nas nossas traduções, ele é importante porque ele liga aquilo que Paulo está dizendo nesses 2 versículos que nós estamos estudando hoje a tudo aquilo que ele havia dito antes. Então Paulo tinha dito que queria ir até Roma e agora ele está explicando por que era importante pregar o evangelho também lá para os romanos, para os cristãos que ficavam naquela cidade. E até o final da carta, o que Paulo vai fazer é desenvolver esse tema que nós estamos vendo aí, que ele apresenta para nós nesses 2 versículos. Agora, 3 temas são vitais nesses 2 versículos e a gente precisa prestar um pouco mais de atenção neles. Esses temas são o evangelho, fé e justiça. Nós vamos analisar esses 3 temas e vamos começar pelo primeiro aí, que é evangelho. Ó, que legal. Perdeu um pouquinho o foco aí, mas não tem problema. Então, nós já vimos que Paulo ele não se envergonhava desse evangelho que ele pregava, né? Mas será que existia motivo para que alguém pudesse se envergonhar desse evangelho? Se nós pensarmos no que a crucificação representava naquela época, fica mais fácil a gente imaginar por que é que alguns podiam se envergonhar desse evangelho que Paulo ensinava e do qual ele tanto se orgulhava ali. Os cristãos, eles reverenciavam Jesus como o Senhor, como o Filho de Deus. Mas a gente acabou de dizer agora há pouco, né, que Jesus ele sofreu a morte mais humilhante que já havia sido criada. Somente a pior escória da sociedade, os piores bandidos, os piores assassinos é que sofriam a morte por crucificação. E os cristãos tinham por Deus um homem que havia sofrido essa morte. Então não é à toa que Paulo disse lá em 1 Coríntios 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Para termos uma ideia de como os cristãos eram ridicularizados, existe um grafite ou uma espécie de pintura que foi encontrado que data da Roma antiga, ali, possivelmente do século 2 ou 3 depois de Cristo. E esse grafite ele traz um cristão adorando um crucificado com a cabeça de um asno. Essa é a imagem original, né, uma foto desse grafite, que evidentemente não dá para ver muita coisa aí. Então, nós temos aqui uma representação. Deixa eu tirar minha carinha aí para vocês verem melhor. Temos aqui uma representação do que está desenhado aí nesse grafite, né? nessa pintura. O que está escrito aí é algo mais ou menos assim, Alexamenos adora o seu Deus. Então, esse carinha que aparece aqui, o nome dele seria Alexamenos, e fizeram essa imagem ridicularizando ele. Né? Não dá para saber se amigos ou quem que fez isso, mas a ideia era que ele deveria ser um cristão e adorava Cristo, que havia sido crucificado. Então eles representavam Cristo como sendo um homem com uma cabeça de asno. Então era uma maneira que eles tinham de ridicularizar. Então, de fato, o Evangelho ele era uma loucura para quem não entendia, para quem não acreditava, não sabia
quem era Jesus e tudo aquilo que de fato ele representa. E os cristãos muitas vezes eles eram perseguidos e eles eram humilhados por acreditarem e defenderem algo que parecia tão absurdo para quem não sabia quem é Jesus. Então sim, muitos cristãos poderiam se sentir humilhados, por isso terem vergonha e medo de admitirem que eram cristãos. Mesmo hoje em dia, por muito menos do que isso, encontramos pessoas que têm vergonha de assumir publicamente que são cristãos. Tem pessoas que têm vergonha de admitir nos seus trabalhos, nas escolas, entre seus amigos. Tem muita gente que tem vergonha de pregar o evangelho nas ruas, ou para as pessoas do seu bairro, para os vizinhos de casa, muitas vezes. Né? Então, diferente de Paulo, que sentia orgulho em afirmar que não se envergonhava do evangelho. E por que Paulo se sentia assim com relação ao evangelho? Por que ele tinha tanto orgulho? Aqui em Romanos 1:16, que é o primeiro versículo que nós estamos estudando, Paulo ele vai explicar um pouquinho para a gente, né, por que ele se sentia assim, por que ele tinha tanto orgulho do evangelho. E o que ele diz para a gente aí é que porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para Paulo, evangelho era algo poderoso. Poder era uma palavra que simbolizava bem o Império Romano naquela época. As pessoas pensavam no Império com toda a vastidão, com seus exércitos. O Império, de fato, parecia invencível. Então, quando se pensava em poder, facilmente se associava isso ao Império Romano. E havia também constantes desfiles com os generais pelas ruas para comemorar vitórias. Então eles venciam batalhas, eles destruíam cidades, e dessas cidades eles faziam milhares de homens e mulheres de escravos, e eles desfilavam pelas ruas mostrando os despojos que eles tinham conquistado nessas guerras e mostrando todos aqueles escravos que eles haviam conquistado. Então tudo isso sempre lembrava os cidadãos romanos desse poder que o Império Romano possuía. Agora, apesar de todo esse poder que os romanos se orgulhavam tanto de ter, eles não possuíam o poder de se livrar da corrupção que se alastrava em todos os ambientes do Império. Então o Império estava sendo tomado por corrupção, e isso foi enfraquecendo cada vez mais o poder desse Império tão grandioso que foi o Império Romano. E eles, no final, não puderam se salvar da destruição, que veio com o enfraquecimento desse Império. Os povos que eram chamados de povos bárbaros ali da região, eles sempre tentavam lutar contra o Império. Enquanto ele esteve forte, ele conseguia rechaçar todas essas tentativas, mas conforme o Império foi ficando enfraquecido, esses bárbaros, esses povos bárbaros, eles começaram a vencer essas batalhas até que o Império finalmente veio a ruir. Então Paulo, ele se orgulhava do evangelho que ele pregava, pois esse evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mesmo o Império com todo esse poder, não pôde fazer nada. Né? Quando ele foi corrompido, quando já o exército estava mais preocupado em ganhar terras, em ganhar dinheiro, posses para si mesmos, eles já não se preocuparam tanto em defender o Império. Agora, o Evangelho de Jesus, ele tem um poder muito maior. Ele tem o poder de salvar as pessoas do peso da culpa, da prática do pecado. As pessoas têm o hábito, muitas vezes, de fazerem coisas erradas. O Evangelho tem o poder de libertar as pessoas disso. Tem o poder também de livrar as pessoas, de libertar as pessoas das consequências eternas do pecado. Então, o poder de Deus ele é tão superior ao poder daquele exército que chega a tornar esse exército até ridículo. E esse poder de Deus ele pode ser visto, por exemplo, na ressurreição de Jesus, quando ele venceu a morte. Ele pode ser visto na criação, né? Vendo tudo que Deus fez com a força da sua palavra. É impressionante pensar que
com esse poder infinito que Deus tem, o poder que Ele usa para salvar o pecador é o Evangelho. E Paulo deixa claro que esse poder é para todas as pessoas, quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando Paulo diz aí judeus e gregos, ele deixa claro que a salvação é para alcançar todas as pessoas. O grego aqui nessa passagem se refere a todos aqueles que não são judeus, que são conhecidos na Bíblia como os gentios. Então todo mundo que não era judeu era gentio. E quando ele fala dos gregos aí, é a todas essas pessoas que ele está se referindo. Então, diz aí também que esse evangelho é o poder de salvação primeiro do judeu. Por que primeiro judeus? Porque o Messias veio através deles, então eles já tinham esse conhecimento. Então era muito mais fácil que eles reconhecessem Jesus como Messias, e Jesus veio como um judeu, então já estava no meio deles, eles já tinham um conhecimento que os gentios não tinham. Então eles tiveram a oportunidade de serem salvos antes de todo mundo, porque eles já tinham essa expectativa messiânica. Agora, infelizmente, muitos judeus rejeitaram essa salvação. Todos os gregos e todos os gentios que aceitam, eles são salvos. Ainda hoje, muitas pessoas ficam impressionadas com o poder do ser humano, né? A gente falando aí do poder do Evangelho e falamos do poder do exército do Império Romano. E hoje em dia a gente sabe que o ser humano também tem capacidade de criar coisas com muito poder. A gente pode pensar, por exemplo, nas bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. E a gente sabe que hoje em dia existem bombas muito mais poderosas do que aquelas. Então, também um poder que tem nos preocupado muito nesses últimos tempos é o poder de um vírus. Um simples vírus está alterando todos os hábitos da sociedade humana. Então, de fato, existem diversas formas de poder que a gente pode pensar. Mas um poder muito mais impressionante do que esses, e que pode parecer uma ideia ridícula para aqueles que não acreditam, é esse poder que Deus usa para salvar as pessoas. O Evangelho é esse poder. Agora, se eu não tenho acesso ao poder de uma bomba atômica, por exemplo, não é impressionante que todos nós tenhamos acesso a um poder que é infinitamente superior ao poder dessas bombas? O Evangelho tem todo esse poder. Que nós sejamos como Paulo, né? Não tenhamos vergonha de usar esse poder, mas que usemos ele para transformar a vida de pessoas. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder da salvação para a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo ele deixa claro a importância de se crer para atingir a salvação. O termo em grego aí que é traduzido por crer neste versículo, e que é o mesmo termo que aparece no versículo 17, que é traduzido por fé, ele vem de uma palavra grega que a raiz de seu significado é ser completamente convencido. Então, crer aí é você acreditar plenamente, você foi totalmente convencido. Esta fé que salva, essa fé que Paulo nos ensina que é uma fé salvadora, ela envolve 3 aspectos. Essa fé envolve a mente, envolve o coração e envolve a vontade. Para simbolizar a vontade, eu escolhi essa menina ardendo de desejo, de tanta vontade de comer esses doces aí que ela está comendo. Vamos pensar primeiramente então na fé que salva envolvendo a mente. Por que envolve a mente? Porque essa fé ela tem que estar baseada num conhecimento que a pessoa obtém ouvindo a mensagem sobre Jesus. Lá em Romanos 10, Paulo ele vai dizer que a fé vem pela pregação. Portanto,
A fé que salva, ela vem de ouvir sobre Jesus. Então a pessoa ela tem que ouvir e com a mente dela ela precisa receber, captar, analisar, para que a fé possa começar a se instalar nela. Em segundo lugar, essa fé ela se instala no coração. Ela envolve o coração, porque a pessoa precisa aceitar aquilo que ela está ouvindo. Não é apenas ouvir, mas ela tem que aceitar. E a ideia de crer com o coração, quando se fala em crer com o coração, não é apenas aceitar, mas é aceitar plenamente, totalmente, confiar, entregar a vida a essa crença que a pessoa está ouvindo ali. Então, quando verdadeiramente nós cremos em Jesus, nós confiamos no que Ele fez, em vez de confiar em qualquer coisa que a gente mesmo possa fazer. Eu não tenho nada que eu possa fazer para me salvar. Jesus Cristo fez tudo. E o que eu preciso fazer é crer de coração que Ele é o único que pode me salvar. E finalmente, a fé que salva, ela envolve, aí a vontade. Então a pessoa ela já não tem mais a preocupação egoísta de satisfazer apenas as suas próprias vontades, mas ela se preocupa em fazer a vontade de Jesus. A fé que salva é uma fé obediente, em que a pessoa vai se esforçando em fazer a vontade de Deus e com isso ela vai sendo constantemente transformada. Portanto, a fé que salva é aquela que usa toda a sua razão, toda a sua sabedoria para aceitar a verdade. E ao aceitar essa verdade, as dúvidas elas se dissipam. Todos os seus sentimentos eles se voltam para Jesus. E aí a pessoa se sente segura. E tudo isso cria na pessoa um mover em direção a obedecer e a submeter a sua vontade à vontade do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa, de fato, ela se entrega. Aqui eu gostei dessa imagem porque é uma criança, A Bíblia, Jesus nos diz que se nós não nos fizermos inocentes como uma criança, nós não poderíamos herdar o reino dos céus. Então a ideia é de fato nós nos prostrarmos diante de Deus, nós nos entregarmos à vontade deles. E uma coisa que para muitos parece difícil de entender é que não importa o quão fervorosa uma fé possa ser, não é toda fé que salva, não é toda pessoa que tem uma fé que você olha e fala, poxa, essa pessoa aí de fato ela acredita naquilo. Não é toda fé que salva. As pessoas elas podem ter uma fé fenomenal, elas podem viver toda a vida delas baseada nessa fé. Mas o que salva não é simplesmente o fato da pessoa ter fé. O que importa é onde a pessoa deposita essa fé que ela tem. De verdade mesmo, o que importa é em quem a pessoa está depositando essa fé. Um povo isolado, uma tribo indígena, alguma coisa do tipo, pode sinceramente acreditar que um rosto esculpido em uma rocha seja um Deus. Eles podem olhar para uma coisa como essa, podem fazer sacrifícios, podem acreditar, de fato. Podem passar gerações aí adorando e sacrificando para esse Deus. Mas essa fé é vazia. Porque o fato de eles sinceramente acreditarem que aquela rocha é um Deus não faz com que ela deixe de ser simplesmente uma rocha. E uma rocha não pode responder a nenhuma adoração. E isso acontece com qualquer pessoa que deposite sua fé, seja lá no que for, que não seja em Jesus Cristo. Porque Cristo, porque Deus é o único que pode receber adoração. E é o único que pode responder a essa adoração. Vamos lá, vamos continuar no texto aqui. Versículo 17. O versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É a primeira vez aqui nessa carta de Paulo aos Romanos que aparece a palavra justiça. E ela é usada em diversas outras formas que ela aparece, quase 70 vezes nessa carta. E nós podemos pensar em
3 formas que a palavra justiça é usada por Paulo nessa carta. A primeira é quando justiça é aplicada ao próprio Deus. E aí, nesse caso, trata-se de uma retidão absoluta. Então, quando se fala da justiça de Deus, é porque Deus é totalmente reto em tudo aquilo que ele faz, né? É perfeito. A justiça de Deus, ela é uma expressão da santidade de Deus. E a natureza justa de Deus exige que o pecado seja castigado. A segunda forma que nós podemos pensar é quando ela é aplicada aos seres humanos. E nesse caso, a palavra justiça ela pode significar viver de forma reta, né? Viver retamente. Agora, como ninguém pode viver perfeitamente sem nunca cometer nenhum erro, essa justiça ela é uma retidão relativa. Então, quando justiça aparece relacionada ao ser humano, ela é uma justiça relativa, porque nós não podemos ser perfeitamente justos como Deus é justo. E o contraste entre o homem de Deus, né, que é justo, e o homem do mundo, que é aquele que a gente pode chamar de o não justo, é esse contraste que cria uma tensão que é trabalhada nessa carta aos Romanos. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 26, nós lemos assim: mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A pergunta que fica é: como Deus pode permanecer justo e perdoar o pecador culpado? Se um juiz deixar de punir um criminoso comprovadamente culpado, ninguém vai dizer que esse juiz foi justo. Pelo contrário, né? Todos vão dizer que ele é um juiz injusto. Agora, por que pensamos em Deus perdoando pecadores e continuamos achando que ele é justo? São coisas que a gente precisa pensar para entender de fato o que é o Evangelho. E o que nos ajuda a entender essa questão é a terceira forma de entender essa palavra justiça aí que aparece quase 70 vezes nessa carta. Paulo, ele nos ensina a maravilhosa verdade de que, embora o ser humano não possa ser reto, Deus o considera reto quando ele crê em Jesus. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for estudar lá o capítulo 3. Agora, por enquanto, é bom já estarmos atentos ao fato de que essa terceira forma é a forma mais importante de nós pensarmos na palavra justiça aqui no livro de Romanos. Vejamos que lá no capítulo 4, versículo 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Quando Abraão creu em Deus, embora ele não fosse realmente, perfeitamente justo, Deus o tratou como se ele fosse justo. Então, essa é a maneira mais importante de pensarmos na palavra justiça. É quando Deus atribui justiça a nós, aos seres humanos. Então vamos guardar essas 3 formas de pensar na palavra justiça, que é a palavra justiça aplicada a Deus, lembrando que é ser reto plenamente, né, uma retidão absoluta. Essa palavra justiça aplicada ao ser humano, que aí é viver retamente, é uma retidão relativa, né, porque nenhum ser humano pode atingir essa perfeição. E ser reto aos olhos de Deus, né, ser retos aos olhos do Senhor, que aí é essa justiça que Deus imputa nas pessoas, é uma justiça que ele coloca, ele declara essas pessoas como sendo justas. Então, vamos encerrar essa análise, já estamos aí com uns 30 minutos de aula hoje. Vamos encerrar esse estudo de hoje dando mais uma olhada nesses 2 versículos e aí vamos aproveitar para saborear um pouquinho daquilo que a gente pode aprender, daquilo que a gente acabou de aprender, na verdade, nessa passagem, né? Então vamos ler de novo, com calma, os 2 versículos e aí vamos degustá-los. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Então fica evidente agora que Paulo não poderia, em hipótese nenhuma, se envergonhar desse evangelho. Porque o evangelho é o poder que o Deus Todo-Poderoso usa para salvar as pessoas. Mas não é qualquer pessoa, mas aquelas pessoas que creem no evangelho. Ou seja, que creem no Filho de Deus, em Jesus, que é a boa notícia de salvação para a humanidade perdida. E é porque nesse mesmo evangelho é que se revela a justiça de Deus. Ficamos sabendo o quanto essa notícia é maravilhosa para nós, o quanto esse evangelho é maravilhoso para nós. Porque mesmo que a gente não possa se tornar perfeitamente justo, Deus ele derrama a sua justiça sobre nós. E assim ele nos considera como se nós fôssemos justos. Olha que maravilha. E essa justiça é de responsabilidade total de Deus. Deus não me declara justo porque eu, por meu próprio mérito, fui lá, me esforcei e me tornei uma pessoa perfeita. Não. Essa justiça ela só vem por meio da fé. É só para aqueles que creem. Do início ao fim, ela é pela fé. Por isso, a única maneira desse homem de Deus justo, esse homem de Deus que Deus o declarou justo, que foi justificado pelo próprio Deus, isso tem que ficar muito claro. Por isso que o texto diz, né, que Deus, nós lemos, né, que ele é justo e justificador. Ele é o único que é perfeitamente justo. E é ele quem nos justifica. Ele é justo e justificador. Então, a única maneira de nós, que fomos declarados justos, vivermos, é vivermos pela fé. O justo viverá pela fé. Que outra forma nós podemos ter para viver? Então, assim, eu espero sinceramente que daqui para frente, quando a gente olhar para esses 2 versículos, a gente perceba a profundidade que existe nessas palavras. Eu disse que nesse estudo que nós estamos fazendo, ele é um estudo mais aprofundado. Então aqui nós estamos aqui há mais de meia hora lidando com apenas 2 versículos. E quanta informação nós conseguimos extrair desses 2 versículos. A Bíblia ela é um livro impressionante. Deus, de fato, ele nos ensina tudo o que nós precisamos saber para as nossas vidas através desse livro, através da Bíblia. Essa carta aos Romanos é uma carta que tem muita coisa para nos ensinar. Eu fico feliz, mais uma vez eu digo, por cada um de vocês que está aqui acompanhando esses estudos. Eu vou continuar orando a Deus para que Deus abençoe, para que esses estudos possam, de fato, alcançar pessoas que se interessem, que possam se sentir tocadas por esse Evangelho, por esse poder maravilhoso de Deus, que é o Evangelho, o poder para a salvação de todo aquele que crê. Creia. E se você já crê, viva por esta fé. Que Deus abençoe a todos. Deus assim permitindo, domingo que vem nós teremos mais uma aula dando continuidade a esse estudo dessa impressionante carta que nós temos no Novo Testamento. Deus abençoe a todos e, querendo Deus, nós nos vemos no próximo domingo. Até lá.